É isso aí, turma que acompanha nossas gravações, mais uma vez, já agradecendo. E desta feita é sobre um tema que eu tenho abordado sempre aí na página lá na nossa página Jesus Cristo está voltando, está se preparado. É sobre, já chegaram a me perguntar pessoalmente até, e também online, o porquê que eu coloco tantas aeronaves, fotos de aeronaves, de avião, se eu tenho algo a ver. Não, realmente não, apenas eu sou como muitos, admirador de um dos aparelhos mais complexo e perfeito, quase perfeito aliás, que Deus permitiu o homem de fazer, tá? Então, são os aviões, porque é uma máquina que, se você autoanalisar, ela tem de tudo que você imaginar dentro de um avião tem, para que ela funcione perfeitamente. Geralmente uma máquina desta para cair tem que haver ou sabotagem ou uma falha humana, tanto do piloto ou da manutenção. Tanto é que eles têm o tempo determinado de uso, mesmo estando em perfeito funcionamento, mas chegou aquele determinado tempo, ele é retirado e tem o desmanche, é outra área. E por que essa máquina me chama a atenção? Porque é uma máquina que ela dá ao homem uma certa liberdade, ela dá ao homem um certo poder, pena que ele utiliza para se autodestruir, para fazer o mal ao próximo. Do meu ponto de vista, eu creio que não estava nem preparado, mas a própria Bíblia nos relata sobre o homem utilizando a ciência para se autodestruir, próximo do Apocalipse. Não é à toa que a ciência só começou mesmo a progredir de alguns anos para cá, algumas centenas de anos para cá. Milhares e milhares e milhões de anos o homem vem se arrastando, o homem vem puxando os troncos de madeira dele através de outro tronco, ele vem, e só de um caminhão foi feito há apenas alguns anos atrás. Mesmo assim é uma máquina de aviação, um avião, um helicóptero, um aeroplano, independente, desde que seja algo que faça ele se locomover de um ponto para outro. Até uma asa delta, se você analisar direitinho, ela é altamente calculada, ela tem os padrões, ela não pode faltar milímetros, nem falhar, nem tem que ser autorresistente, tem que ser não vou dizer uma máquina, um aparelho, né? Uma peça em si perfeita, no caso de uma asa delta. E o avião tem, né, essa bênção que Deus deu para o homem. Até que Santos Dumont, que querem até por nós brasileiros sermos tão falhos, tão, vamos dizer, covardes, né? Nós vemos os ingleses, se observarmos o território deles, dá o quê? Cabe 3 vezes ou mais dentro do nosso Brasil, mas eles são uma potência mundial e querem tomar mesmo a criação do avião, a invenção do avião, para eles lá, uns irmãos lá que eu não sei, mas na realidade foi o nosso Santos Dumont quem criou o avião, não é? Essa máquina perfeita. Nós, nosso Brasil, um país tão abençoado, um país que tem liberdade para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem liberdade para fazer a obra de Deus, mas nós vemos nos dias de hoje, os irmãos não vão para a igreja, só vão quando é ou para tomar Santa Ceia ou para fazer pedido de prosperidade. É o que existe hoje dentro da casa de Deus, ou vaidade, se apresentar, algo por aí. Está desse jeito, mas é para que se cumpra a verdade.
que nos toca falar aqui sobre aviação, não é? Então a aviação, essas aeronaves que eu coloco sempre aí, como papel de parede aí, como pano de fundo, não é? Tanto na página principal do Face, quanto na página que prega o Evangelho, onde eu apresento a palavra de Deus, faço o que me tocou o coração. Porque o Senhor, Ele vai vir com a sua grande honra e grande glória. Ele não vai vir, a Bíblia não relata que Ele vai surgir de dentro do mar, não é Iemanjá, não é? Não é aquelas entidades que vêm das águas, outras coisas que o homem adora. Eu não entendo como é que o homem vem adorar imagens de escultura que representam entidades satânicas, porcarias, e deixar de adorar ao Cristo da cruz, ao Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. E os que conhecem a verdade, nos dias de hoje, uma boa parte deles, irmãos que têm até vergonha de dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu sei que eu estou, não que eu queira me apresentar honras e glória para o meu Deus, eu nada sou. Se eu tiver que vir falar com o meu Deus novamente, desde 8 anos atrás que eu aceitei a Cristo, eu prefiro que Ele me salve e me leve daqui a pouco, ou não amanheço amanhã. Mas se for para servir a Ele e que o nome dEle seja honrado e glorificado, eu quero demorar bastante e abusar bastante aqui no Face, no YouTube, até que fechem a minha página ou que me eliminem, mas eu tento por outro ângulo, não é? Então, amados irmãos, este é o motivo de eu colocar fotos de aeronaves, porque primeiro tem algo a ver que apresenta o nosso Deus, e o nosso Deus vai vir, o nosso Cristo vai vir e vai ficar nas nuvens. As águias, tanto é que ele, em algumas partes, né, da Bíblia, é pastor, as águias, mostra muitas águias, e o nosso Deus, Ele vem, os anjos têm asas, não é? A Bíblia mostra, tudo bem que é num sentido figurado, e nós o haremos, eu creio. Quem quiser me achar de louco, de ignorante, pense. Depois eu vou falar aqui em outra oportunidade que vocês me derem, sobre o Espírito Santo, que Deus fez na minha vida, o que eu vi, o que eu entendo, que Ele me mostra, que eu nada sei, mas que Ele me mostra, eu vou passar para vocês. Então, sobre essas fotos, que está aí de fundo de parede, que eu utilizo muito, inclusive aviões de guerra. Como é que sou um cristão e colocando aviões de guerra? Israel está vivendo numa grande ameaça, estão ameaçando aquela guerra, aquela batalha lá de Gaza. Eles apenas estão expulsando aquele povo que se infiltraram nos palestinos para atingi-los. E outras nações estão se doendo, estão querendo, porque odeiam Israel. Nós, cristãos, porque os cristãos são provenientes lá de Israel no grande dia, não é? Nós fazemos parte daquela gente, daquele povo verdadeiro cristão. Ele tem que não apoiar o ato da guerra, do terrorismo, mas defender aquele povo com oração. Aquele povo é o povo de Deus. Eles esperavam o quê? Um Cristo poderoso, um rei que dominasse o mundo, como já frisei aqui. E veio um Cristo carpinteiro, um Cristo andando numa jumentinha, um Cristo comendo pão com os discípulos, um peixinho assado da Hamas, aleluia, na praia. Então, rejeitaram. Nos dias de hoje, talvez nós
entre aspas, não todos, mas uma boa parte, uma maioria, faria pior com o nosso Cristo, porque do jeito que está o capitalismo, do jeito que está a coisa, fariam tragédias piores com ele, não é verdade? Então, naquela época é a ignorância do ser humano, que não quer dizer que o homem de antigamente não tinha o poder de decisão, de visão, igual o de hoje. Só que o que ele tinha antigamente para torturar era o quê? Era prego, era martelo, era chicote. Hoje ele tem pior. Em determinados ambientes aí, não vou frisar, em determinadas áreas aí da sociedade, tanto da parte dos cidadãos, como da parte dos bandidos, tem o que? Utiliza-se a eletricidade para quê? Para dar choque em pessoas. Se alguém não sabe, fique sabendo. Imagine uma pessoa dentro de uma vasilha de água. Já vi determinadas circunstâncias, situações, não comigo, graças a Deus, mas sei, né? Então o homem utiliza outros artifícios para maltratar o próximo. Então Israel usa aqueles aviões, tanto é que eu coloco muito avião de guerra e jatos. Ele utiliza aqueles aviões para defender o território dele. Ele tem mais, Deus deu a ele essa inteligência, tanto é que as aeronaves dele são, mesmo sendo às vezes fornecidas até por outros países, mas elas são mais, tem um mistério, são mais poderosas, eles preparam mais, não é? E os israelitas em si, eles são mais inteligentes. Os nossos irmãos lá são mais, Deus abriu mais a mente deles, são prósperos e inteligentes. E eu espero ver eles vencerem, quero no grande dia participar com eles da grande ceia, né? Com aqueles que, né, já forem logo nessa primeira chamada da vinda do Cristo, e depois do Apocalipse, eu creio que a maioria vão receber o vinde bendito, não é? Porque é um povo sofrido, um povo que não é desde a guerra de Rita. E outra, muita coisa através deles, sendo um exemplo, nós tivemos e temos tangentes para sair espiritualmente falando. A gente observando e não caindo onde eles caíram. Então eles serviram, não vou dizer bem de cobaia, mas serviram de exemplo. Davi, o que ele cometeu, outros, Moisés, o próprio Abraão. Então a gente só cai se a gente quiser. A gente não está vendo que houve aquele erro ali, que ali é um ponto de falha do ser humano. A gente não vai fazer. Porque é lógico que a gente somos pecadores, mas a gente vai fazer em outro ponto, não naquele. Que a gente tem um aviso, não é? Errar uma vez é descuido, né? Aliás, errar uma vez é inocência, duas é descuido e três é vergonheza, né? Então, amados irmãos, é este o motivo das fotos de aviões, de jatos. É porque eu viajo muito quando vou fazer as obras do Senhor, quando vou aprender lá fora, lá no Belém. Um abraço para os meus irmãos aí lá da igreja lá do pastor José Wellington, Assembleia de Deus do Belém, um povo que nos recebe muito bem. Você que é presbítero, diácono, e que Deus lhe dê a oportunidade, vai ali estudar, porque muita coisa ali você aprende. Ali é um povo, nossos irmãos que estão em espírito e em verdade buscando o Senhor. Então um abraço, que Deus abençoe. Esse ano eu não posso ir, Deus sabe os motivos, mas se Deus quiser e Ele permitir, para o ano estarei lá de novo. Já tenho 5 anos andando ali e muita coisa tenho usufruído, espiritualmente falando. Então, meus irmãos, meus amigos, esse é o motivo das fotos de aviões, de aeronaves, no pano de fundo do Facebook, que eu utilizo muito, né? E tem também algo também sobre, às vezes eu coloco até foto de discos voadores. Depois eu explico mais na frente. Já falei uma vez e volto a falar. E mais pra frente eu vou explicar para vocês. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, um grande abraço e que Deus lhes abençoe. Obrigado, meus irmãos e amigos.